Hoje de manhã, conversando com meu esposo, ele me contou uma história de um experimento que fizeram com crianças. Eles pegaram crianças pequenininhas, bebezinhos, e colocaram esses bebês num lugar, e eles pegaram cobras e eles tiraram a presa, né? Tiraram ali, eram cobras inofensivas, né? Não faziam nada, só se mexiam ali como uma coisa que se mexe, não tem nenhum perigo ali. E aí eles colocaram essas crianças e as crianças ficaram ali com as cobras, e as cobras simplesmente andando sobre as crianças, e as crianças só pegando, fazendo carinho, né, pegando assim, fazendo, e os pais ali olhando aquela situação, né, horrorizados assim, impressionados, né, de ver que a criança simplesmente cagou pro bicho ali. Ela simplesmente olhou aquilo ali e viu assim, tá bom, vou ficar aqui, né, um bichinho. Então, o que eu quero trazer com isso aqui, né, é que tudo é uma interpretação de significado que a gente coloca sobre as coisas pra gente experienciar o que a gente experimenta. Pra gente sentir o que a gente só sente porque a gente atribui a isso crenças, né? A gente acredita em coisas, aqui no mundo a gente coloca significado em cima de coisas, então nós sentimos a partir dessa interpretação. E não só isso, né? A interpretação, a gente sabe aqui a partir da metafísica de Um Curso de Milagres que essas interpretações elas só vêm porque primeiro há uma ideia de separação. Então, primeiro tem uma certeza de ser algo separado, a parte da fonte, a parte de Deus, e que essa ideia de ser a parte que vem de uma consciência, ela faz as imagens. Então, nós aqui somos esse canal de interpretação, de continuação dessa mesma interpretação de separação. Porque quando a gente está se relacionando aqui, sempre tem a ideia de duas coisas. Então, não importa, né? Isso que eu simbolizei aqui no início, esse exemplo, ele é só para observar o quanto o medo, né, é um significado que a gente coloca. Mas ao contrário disso, além disso, também tem um significado ali sendo colocado de bom, né? Pode ser colocado de bom, que a criança está ali se interagindo, é gostosinho, sei lá, gelada, cobra e tal, e daí tem os primeiros contatos. E isso vem de onde, né? Vem dos nossos sentidos físicos aqui. Então, a partir dos sentidos físicos, a gente coloca e atribui significados de oposição, né? Ou são coisas que são boas, ou são coisas que são ruins. E isso tudo é aprendido e repetido instante a instante. Isso fica sendo reencenado o tempo todo aqui, agora a partir de outras imagens, né? A gente aprende um significado, eu digo bom, aí eu fico o tempo todo tentando focar nesse bom, me colocar só naquilo que eu penso que é bom, e aí eu tento me livrar daquilo que é ruim. Então, a gente fica o tempo todo aqui, ó, parecendo que a gente tá nesse instante presente, parece que tem o agora dessa ideia aqui, né? Dessa ideia de meu presente aqui. Só que o tempo todo é esse passado, né? Se eu estiver olhando para o mundo a partir dessas crenças, eu tô olhando só com a ideia das coisas já aprendidas. Então eu tô aprendendo a separação e olhando tudo a partir dessa separação, porque o tempo todo tem a validação de duas coisas, né? Tem aqui uma parte e a outra parte, e para confirmar isso, assim, para consolidar esse aprendizado da separação de duas coisas aqui, tem ali o meio, isso que está no meio aqui, que são essas crenças, ó, tem o significado aqui através de bom e de ruim. Então, tudo isso fica o tempo todo validando a ideia de haver uma separação de Deus. Então, eu estou o tempo todo aqui, ou reencenando o passado, percebendo coisas a mais, ou eu tô lembrando da verdadeira existência com Deus. E essa existência não, essa lição de hoje, é 289, diz: o passado acabou, ele não pode me tocar. Então, por que o passado acabou? Porque nunca ocorreu ideia de separação, nunca ocorreu uma consciência de separação, nunca houve imagens, nunca houve existência
a parte de Deus. Então, o passado acabou. Essa é uma aceitação para a consciência. Ela aceita que agora, nesse exato momento, não há nada a parte de Deus. Ele não pode me tocar. Então, o que ele não pode me tocar? Ele não pode interferir, ele não pode afetar a existência que está antes de imagens, de corpos, porque essa ideia de me tocar aqui é um símbolo, né? É uma simbologia aqui, porque não está falando do tocar no corpo, porque o corpo aqui, ele vai experimentar coisas a partir do que é visto, né? É percebido. Há uma percepção e há ali as crenças, os condicionamentos, esses significados que foram dados e foram repetidos muitas e muitas vezes. Então, o perdão, ele atua nisso, né? Ele traz aqui essa ressignificação da percepção. Porque no momento em que eu noto uma coisa, eu digo, eu já tenho uma opinião formada sobre isso. Eu gosto ou eu não gosto. Antes, agora há pouco eu estava servindo o almoço ali para minha filha e ela comeu e tal, e aí tinha um sorvete no freezer, e ela pegou aquele sorvete e comeu, e depois ela começou a querer lamber aquele negócio, querer lamber lá e botar as mãos, e aquilo para mim é uma coisa extremamente nojenta, é uma coisa extremamente, sabe, porquice, é uma coisa que, né, e criança gosta de fazer essas coisas, criança gosta de se lambuzar, de pegar e enfiar a mão, por quê? Porque quer conhecer, quer, né, diferente, né, tá o tempo todo aqui, nessa busca de mais alguma coisa, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero, né, então ela tava ali, fazendo aquilo ali, e aí veio uma reação no corpo aqui, veio assim um treco, né, de ruim, assim. Só que o que é isso? O passado acabou, ele não pode me tocar. Isso que tá sentindo é uma interpretação a partir de coisas que eu aprendi. Então, lá na minha infância, pode ser que, sei lá, pode ser que eu fazia isso, né? Pode ser que essa era uma coisa que eu fazia, mas de repente a minha mãe me restringiu ali, disse que aquilo era errado, que aquilo era feio, que aquilo era... Ela pode ter dito pra mim que aquilo era nojento, então eu aqui coloquei, troquei o significado de algo bom para algo ruim. Então, como tem crenças ali, os reflexos no corpo são diferentes, mas são a mesma coisa, né? Quando a gente sente aqui uma ideia de, nossa, satisfação, gostoso, isso, aquilo, é a mesma coisa. É a mesma coisa do que essa sensação ruim. As duas coisas estão validando a percepção, porque para eu sentir esse nojo, eu tenho que estar vendo ali uma imagem, eu preciso estar vendo aquilo ali fazendo uma outra coisa, e aí eu coloco uma coisa em cima disso, isso é ruim, sou eu que estou dando significado. Então, o que é retirar ali? É retirar a existência disso. A existência isso não está tocando a existência, né? Por mais que tenha um corpo aqui aparentemente experimentando coisas, o que não está mudando. Isso que vem antes de toda a ideia de separação está intacto. Então isso não está sendo tocado pela percepção, né? A percepção e o conhecimento, né, eles não se relacionam, eles não se misturam, eles não se tocam. A ilusão nunca tocou a verdade. Isso sempre foi algo, não, né? Mas assim, se isso nunca ocorreu, então nunca se misturou, então nunca afetou em nada. É só um frame que continua sendo repetido, assim, é um sonho que continua sendo reencenado por essa nossa percepção aqui, né, pra gente continuar mantendo aqui essa percepção de dualidade, de diferença, de graduação, enfim, todas essas oscilações em que a gente coloca a identificação com isso, faz com que a consciência pareça existir a parte de Deus. E essa lição de hoje, ela traz esse escape da percepção. O passado acabou, ele não pode me tocar. A menos que o passado esteja acabado na minha mente, o mundo real tem que escapar à minha vista. Pois realmente não estou olhando para parte alguma, vendo apenas o que não existe.
Então, quando a gente está enxergando, parecendo que está enxergando e olhando para as coisas, a gente não está realmente vendo nada, porque não tem nada ali, né? E não é, essa experiência não é trazida, né? Não é para a gente trazer para um lugar de como assim não tô vendo, né? Como assim? Mas eu tô vendo sim, olha, ali tem ali sim. Tem aquilo, mas Deus não é aquilo. Deus é antes daquilo. Deus é aqui agora, que é o que todos nós somos, em unicidade, em unidade. Então, se nós somos unidade, todos nós somos uma única coisa. Então, se tem coisas que estão sendo vistas como diferentes, aqui, ó, separadas, então o que é isso? Isso não é nada, isso só é a ilusão. Então isso só tem que ser visto como ilusão, ó. Perdão, apenas vê ilusões como ilusões, não tenta mudar nada, não tenta dizer que isso está errado, que isso não deveria estar acontecendo, porque a consciência, ela tem esse poder de se pensar e existir aonde ela pensa que quer existir, só que isso não tem nenhum significado para Deus, né? Para existir, isso não significa nada. Então, por isso que não faz sentido continuar validando a percepção, que é a causa de toda a ideia de transtorno, de toda a ideia de sofrimento. Essa é a única causa, é a ideia de separação, que é a única correção que precisa acontecer. O passado foi feito para ocultá-lo e por isso o mundo só pode ser contemplado agora. Ele não tem passado, pois o que, se não o passado, pode ser perdoado, e tendo sido perdoado, ele desaparece. Então, o desaparecimento do universo é só a retirada da consciência da percepção equivocada, né? E aí passa para essa percepção corrigida, que é não perceber, é não ver mundo, não ver a existência a partir de corpos, imagens e diferenças e crenças e toda essa coisa louca aí que a consciência se manifestou de várias formas, é simplesmente olhar para tudo isso, todas as interpretações e retirar a existência disso. A existência é que não é isso. E essa é a experiência do ser, né? O ser ao invés do perceber. Então é isso, esse é o convite para essa lição. A gente se vê no próximo encontro. Até lá e tchau!